Lembram que eu falei lá no início sobre a relação da abertura da BR-364 com a criação do estado de Rondônia? Pois é, os outros municípios a serem criados no estado foram Colorado, Espigão, Presidente Médici, Ouro Preto e Costa Marques. A maioria às margens da BR-364. Boa parte da extensão da BR-364 marca o trajeto feito pelo Marechal Cândido Mariano da Silva Rondon durante a implantação das linhas telegráficas que permitiram a comunicação desta parte da Amazônia com o resto do mundo naquela época. Em 1907, quando Rondon recebe a missão de interligar o centro-oeste ao norte, foi através da linha telegráfica. Com isso, então, ele acaba dividindo a expedição dele em 3 momentos: 1907, 1908 e 1909. A primeira, ele acaba fazendo aí em torno de 1.000 e poucos quilômetros por ano, né? Que sai de Cuiabá até Juruena, do Juruena depois a segunda até a Serra do Norte, da Serra do Norte até o Santo Antônio. O trajeto que foi feito pelo Marechal Rondon e a sua equipe, né? A Comissão Rondon de linha telegráfica, saindo de Cuiabá até Santo Antônio, por onde ele passou, por onde ele fez levantamento, a topografia e todos os registros, no futuro, na década de 20, 30, já começou a se pensar utilizando o mesmo trajeto para a construção da BR-364. Ah, uma curiosidade, algumas cidades do estado surgiram justamente a partir dos postos telegráficos, como é o caso de Ji-Paraná e Vilhena, nosso atual Portal da Amazônia. Outra curiosidade é o nome da rodovia. Você sabe de onde veio? E essa BR, na época, era chamada Brasília-Acre, depois Brasília-Amazônia, 029, até de fato ser chamado de BR-364. Então, ela vai ter vários nomes antes de ser consagrada BR-364. Esse motivo que leva o nome de 364 é em homenagem à ferrovia Madeira-Mamoré, porque a Madeira-Mamoré, ela seguia de Porto Velho até Guajará-Mirim, e naquela época era de fato 364 quilômetros. O meu pai, que foi cortador de dormentes na Madeira-Mamoré, ele dizia, saía daqui 6 horas da manhã de Porto Velho e chegava às 18 horas em Guajará-Mirim. Então eram 12 horas de viagem. Só que em um trajeto acaba havendo um desmoronamento e eles vão ter que fazer um contorno, o que vai levar 2 quilômetros. De 364 passa para 366. Hoje a ferrovia ela tem 366 quilômetros, mas o que ficou na memória era o 364, que deu homenagem à nossa BR-364. Dia 24 de novembro de 1943, o presidente Getúlio Vargas nomeou como primeiro governador do então território do Guaporé o major do Exército Brasileiro, Aloísio Pinheiro Ferreira. Estava muito desligada das demais, né? Tinha ligação através da linha telegráfica, mas do ponto de vista político era muito complicado. Você tinha uma elite, né, econômica na região, você tinha os anseios políticos da região, né? E como na nossa região do estado de Rondônia, parte era, territorialmente falando, parte era do Amazonas e parte era do Mato Grosso, então ficava aqui meio que dividido, né? Porto Velho pertencente ao estado do Mato Grosso, Guajará-Mirim já, né, Santo Antônio ficava no Amazonas, então ficava assim uma coisa muito complicada do ponto de vista administrativo. Nesse sentido, a ideia de construir, né, de formar um estado, melhoraria o processo de administração da região, além, é claro, de dar vazão aos interesses políticos das elites locais. Já o último governador do Território Federal de Rondônia e primeiro do recém-criado estado foi o coronel Jorge Teixeira de Oliveira. Rondônia passou a ser estado independente em 22 de dezembro de 1981, através da Lei Complementar 41. A posse do governador Jorge Teixeira e dos primeiros deputados estaduais ocorreu em 4 de janeiro de 1982. Não foi à toa. Inclusive, esse projeto de homenagear Rondon em nosso estado foi do deputado aqui de Abunã, chamado Auro de Mello. O Auro de Mello, então,
achou a necessidade, e Rondônia era general naquela época. O território federal do Guaporé é criado em 1943. Em 1956 é criado o território federal de Rondônia, em homenagem ao Rondon. Com os poderes executivo e legislativo instituídos, Rondônia passou a integrar o conjunto dos nossos 27 estados brasileiros. Esse ano, a nossa Casa de Leis vai completar 39 anos. E como você já sabe, aqui são tomadas as principais decisões que contribuem para o desenvolvimento do nosso estado. Uma dessas decisões históricas foi a de conceder ao governador Jorge Teixeira o título de cidadão honorífico, um reconhecimento por suas realizações, entre elas a da primeira e única Rontec, Feira de Tecnologia de Rondônia. O evento, ocorrido em 1983 no ginásio Cláudio Coutinho, teve presenças ilustres como a do presidente João Batista Figueiredo e 13 ministros de Estado. E aí, curtiu? Deixa aqui nos comentários o que mais te surpreendeu de tudo isso que a gente te mostrou até aqui. A gente se vê no próximo Rota Rondônia. E não esqueça de seguir as redes sociais da Assembleia Legislativa. Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia. O seu poder.